Mãe sincera, Bruna, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Tudo ótimo. E vamos começar hoje falando desses terríveis 2 anos das crianças, né? Por quê? O que acontece nessa fase? Me conta, porque eu vou passar por ela, né, mamãe? Já vai se preparando. Sabe o seu bebê bonzinho, o seu bebê doce, o seu bebê calmo e tranquilo? Pois pode ser, não vou jogar praga em você, pode ser que um dia alguém pegue ele, rapte, leve embora e entregue um outro bebê. Oh, meu Deus. Mais agitado, bravo, irritado, cheio de vontades. Foi isso que aconteceu com o Benjamin. E é isso que acontece com grande parte dos bebês dessa idade, de 2 a 3 anos. A gente nota uma grande diferença de comportamento. E é conhecido como a adolescência do bebê. O Terrible Two. Mas também é uma outra vertente que tenta olhar com bons olhos e nomeia de Incredible Two, os incríveis 2 anos. A gente tá esperando a Roberta chegar, mas eu já vou adiantando aqui. Sim, que hoje temos a participação dela. O que acontece? Ele tá deixando de ser um bebê, se tornando uma criança, com vontades próprias. Ele se percebe enquanto ser humano, enquanto indivíduo, fora do papai e da mamãe. E aí ele percebe os seus quereres, ele percebe a sua vontade de realizar as tarefas, de ser autônomo. Então, assim, você quer trocar a criança não quer. Você quer colocar um sapato, a criança não quer. Ela quer colocar o sapato tal, ela quer colocar a camiseta tal, a roupa tal. Nunca é a que você oferece. Ela já escolhe, ela já tem a autonomia, né, mamãe? E aí você acha, poxa, essa criança tá fazendo pra me provocar, né? Quando a gente parte desse lugar de que a criança tá fazendo pra me provocar, você não tá entendendo a complexidade e o fascínio que é ver uma criança se descobrindo enquanto ser humano. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita calma nessa hora, né? As birras aparecem muito fortes neste momento do desenvolvimento. Olha lá, a Roberta chegou para me ajudar. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Roberta. Eu tô falando aqui, adiantando, o que acontece no cérebro, no desenvolvimento dessa criança de 2 anos. Bem-vinda. Olá, bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Então vamos pensar que nos 2 anos, na verdade perto dos 2 anos, os 2 anos adiantados aí, vamos dizer assim, a criança ela tá com o cérebro extremamente imaturo do ponto de vista do nosso cérebro, né? Assim, do cérebro do adulto. Ela não tem conexões cerebrais, neurológicas para dar conta o suficiente, assim, das frustrações. Então, assim, quando ela quer, por exemplo, ela quer pôr um sapato, a gente quer que ela põe outro. Então, ela tende a fazer o quê? Tende a se jogar, ela tende, né, a querer jogar uma coisa no chão, porque para ela lidar com a frustração é algo extremamente pesado. Então, a gente pode pensar que o córtex, né, essa área pré-frontal aqui do cérebro, ele está extremamente inapropriado, né, assim, do ponto de vista do desenvolvimento, até fisiológico e neurológico, para dar conta das demandas, né, aqui do mundo adulto. Então ela tende a sofrer muito e ao mesmo tempo ela está aprendendo muitas coisas nessa fase, e com isso também lidar com isso tudo fica difícil muitas vezes. Eu tô passando por isso na pele. O Benjamin tá de 2 para 3 anos e eu notei uma agressividade até nele. Hoje, por ler, por conhecer, por já ter passado pela Maia, eu sei que é normal, mas assusta, né? Assusta, porque parece que a gente pensa assim, me devolvam meu filho, né? Levaram meu bebezinho embora. É bem isso, né? Assim, cadê o meu bebê? E eu penso que tem um certo luto aí da mãe, porque, né, você brincou, e é um pouco verdade isso. A gente se assusta porque as crianças estão crescendo, né? E, por outro lado, porque não é mais aquela criança que com facilidade aceitava. A gente ia lá, põe uma roupa, né? Assim, pode ter alguma relutância, mas
Não é mais igual antes. Ultimamente, né, às vezes a gente vai... A fralda, às vezes a criança quer a fralda com a estampa, né? Por exemplo, você compra, às vezes, até de uma marca, que na própria marca vocês veem. Tem uma que vem com o desenho do animal, tem outra que vem do outro. Aí ela fala, não, né? Então, assim, ela é uma forma, né? Eu penso que essa agressividade é uma comunicação que a criança usa. O Benjamin, ele arranca até aquela fita que depois você pode... fechar a fralda suja, ele arranca aquela fita da fralda e não há Cristo que faça com que ele fique com aquilo. Quando ele não quer colocar a fralda e acabou, né? Porque já tá também no processo de desfraude. Também tem isso, né, Roberta? Tem várias situações ali que acontecem com uma criança de 2 anos. Um desfraude, uma entrada na escola, a chegada de um irmão, que podem piorar essa situação. Com certeza. Eu penso que com 2 anos, o que é bem o que você falou. A gente está na fase do desfraude, né? Que inicia ali o desfraude. Muitas vezes a fase do desmame. Então, olha quantos Ds, né? Que a gente pode pensar. A fase também de entrar na escola também não deixa de ser um outro desmame. E um irmão também, porque é como se o irmão apresentasse para a criança aquela realidade assim, eu não sou exclusivo. E que é uma realidade doída, vamos pensar, para todos nós. Nossa. É que nós, adultos, temos que amadurecer e nos haver com isso. Mas é como se para a criança fosse um banho de realidade, assim, eu não sou exclusivo, né? Então, assim, tanta chegada na escola, porque aí, vamos supor, por melhor que seja a escola, né, na melhor pedagogia possível, ela não vai ser só ela e a professora, vai ter outras crianças, né? Mesmo que tenha um número reduzido, apropriado, mas não é só ela e um adulto. Então também é um outro banho de realidade, eu não sou sozinha, né? Não sou sozinha, assim, não sou exclusiva. Então também são muitas coisas que a criança começa a lidar. Roberta, a Roberta é psicóloga materno e infantil, tá? Pra gente reforçar aqui a participação dela hoje novamente, porque a Roberta já esteve aqui conosco no estúdio. Então não é mito, é verdade essa fase dos terríveis 2 anos, e ela pode se estender? Pode se estender, mas é um processo, vamos dizer assim. Acho que não tem muito assim, quando começa, quando termina certinho. É porque a mãe, ela quer saber, isso vai começar com 2 e vai acabar com 3, é isso? Vamos supor, ou vai até os 4, 5, né? A gente não isso. sabe. A gente não sabe. Eu penso que assim, cada criança ela vai tendo um processo, e aí como lidar com isso, que acho que é um pouco, né, e que não é bem um pulo do gato, mas acho que até na chamada, né, que a Bruna fez, eu acho que nos dá uma certa dica. Em que sentido? Que nem você falou assim, ou seriam os incríveis. Porque a gente pode pensar que talvez as birras sejam ali uma comunicação da criança. Então, muitas vezes, a criança, ela usa também a birra como uma estratégia, não que ela maquina, porque a gente tende a falar assim, a birra tá mal educada ou tá manipulando o adulto. Não, mas é a maneira como ela dá conta de comunicar no seguinte, olha pra mim. Porque muitas vezes, até o TT, a gente tende, às vezes, eu digo assim, o geral, Sim. né, de uma forma geral, a dar quando a criança chora. Então, se o TT for só quando chora, se o olhar, se o brincar junto for só porque a criança tá ali fazendo de tudo mais um pouco para ser vista, então isso tende a ficar mais pesado. Então, se a gente consegue observar que a criança ela está demandando um olhar, que ela está demandando cuidado, que ela precisa de mais presença, que ela precisa de um olhar afetivo, isso vai ficando menos pesado, né? Então, assim, muitas vezes o excesso de birras é porque tem ali uma criança, né, que precisa ser olhada de uma outra forma. A gente tá passando na pele isso. Eu lembro da Maia que algumas coisas ajudaram. Acho que você pode me ajudar a ajudar essas mães, esses pais que estão passando por isso. A questão da escolha das coisas, né? Dá sempre 2 opções, 3 opções no máximo, para que a criança exerça autonomia, para que a criança possa fazer essa escolha. Sim, né? Começa aquela fase, assim, por exemplo, a minha também, ela tá muito nessa fase, assim. E eu lembro que logo depois que fez 2 anos, ou um pouco antes, mas tinha uma fase que, assim,
Ela queria porque queria aquela. Eu até lembro que teve um dia que até eu cheguei, eu escutei um choro, parecia até, sabe aquele choro quando você acha que a criança caiu? Mas não, porque ela queria tal roupa, né? Então, e de fato, né, uma estratégia seria tentar oferecer lá 2 ou 3 roupas para que a criança possa escolher, ter autonomia, mas que não fique aquele tormento, né? Assim, não quero nenhuma roupa, porque, né, chega um momento que a gente precisa, então, dar uma escolha. E quando a gente também limita, vou mostrar lá 2 ou 3 conjuntinhos ou 2 sapatos, é uma forma também de dar um contorno, porque também se a gente deixa ela solta para escolher ali entre tudo que ela quiser, né? Tudo que tá lá no guarda-roupa. Derruba o guarda-roupa, fica sem contorno também. Porque penso que ao mesmo tempo a criança ela tá pedindo um contorno. E eu pergunto, Roberta, como impor o limite para essa criança de 2 anos? Eu acho que é isso, né? Que ela diz, coloca 2 ou 3 opções. A Maia, ela falava, eu quero 3 opções. Ela chegava já... Com 2 anos, eu quero 3 opções. Eu não quero 2. Então, mas em outras situações também, como que você vai impor esses limites para essa criança de 2 aninhos? Porque, né, o entendimento dela ainda, né, não sei, pelo que eu entendo, deve ser um pouquinho mais difícil, né? Pra ela entender que aquilo ali não pode, que aquilo ali, né, deve ser dessa forma. Acho que, por exemplo, você deve estar falando assim, vamos supor, ela quer brincar com ferro de passar roupa. Sim, ou ela não outras quer ir pra coisas escola, que acontecem. Outras coisas que acontecem, ou subir em tal lugar. Eu penso que, assim, se possível, tentar negociar, tentar conversar, tentar abaixar, olhar no olho e explicar. Acho que se não vai dando certo isso, né? Acho que o primeiro passo é abaixar, olhar no olho da criança, falar com calma, né? Se ainda assim não for possível, né? Lógico, se ela estiver numa situação de perigo, você tem que tirar ela do perigo e explicar, olha, a mamãe precisou fazer isso com você, precisou te tirar, te pegar no colo, te tirar de lá, porque você estava numa situação de perigo. Isso não dava, né? Não dá pra você fazer tudo e começar a explicar, né? Penso que, assim, antes de estar na situação limite, tem que tentar nas estratégias de olhar no olho, abaixar, né? Conversar com a criança. Sabe o que adianta bastante nessa fase? Tudo bem que é bem primitivo, mas começa a acontecer ali os combinados. Antes de ir, a previsibilidade é uma palavra maravilhosa nesta tal maternidade. Nesta fase, ela é necessária e fundamental. Vai num lugar, olha, filho, nós vamos no parquinho, a gente vai brincar um pouco. A hora que a mamãe avisar, você pode terminar a sua brincadeira e aí a mamãe vai chamar de novo e nós vamos embora. Tudo bem? Eu faço muito isso. Tudo bem, Benjamin? Aí ele olha, tá bom, mãe. É claro que na hora, pode ser que não esteja que não vai acontecer tudo bem, né? Mas a gente começa a plantar essa semente do combinado, que um dia vai germinar, por exemplo, a Maia de 5 anos, coisa mais linda, gente. Agora ela entende que foi um combinado. E cumpre, né? Então, assim, a gente precisa entender que são fases, que é uma fase difícil, que é uma fase que exige uma presença emocional do pai e da mãe, uma calma, uma tranquilidade, mais do que o normal, muitas vezes, né? Mas que vai surtir efeito, que vai ter frutos. É isso, Roberta? Com certeza. Que nem você falou, acho que essa é a palavra-chave. A presença, a calma emocional. Por isso que a gente, enquanto mãe, a gente precisa tanto de suporte quanto de ser cuidada, né? Porque ser um suporte emocional para o outro não é fácil. Nossa, é um desgaste absurdo. É um desgaste absurdo, né? Então, assim, a gente precisa ir plantando essa sementinha, igual você falou. Muito provavelmente, às vezes, que nem o Benjamin às vezes fala, então tá bom. Às vezes até porque era o que ele o recurso que ele tinha ali. E que ele, na verdade, às vezes nem queria falar tá bom. Mas como você falou, é uma plantinha que você vai plantando. Olha, hoje não dá, né? Olha, lembra que minha mãe falou que tal hora a gente ia embora? Então a gente vai ter que ir embora, né? Eu sei que é chato, mas outro dia a gente volta, o parquinho vai esperar a gente, né? Ou então, às vezes, até, de repente, a criança ela quer levar um brinquedo de um lugar que ela foi. O Benjamin faz isso o tempo todo. É uma fase, e penso que tem duas coisas, tem tanto porque ele queria continuar brincando, quanto porque é como se a criança quisesse levar uma lembrança daquele lugar que tá tão bom, e aí poder ir explicando aos poucos pra criança, né, que aquilo vai ficar esperando ela, né, que a gente precisa deixar porque outras crianças vão usar. Sabe o que eu deixo levar? Que eu acho que não faz mal nenhum e ajuda? A pedrinha.
Ah, é uma boa. As pedrinhas, gente. Ele Como coleciona criança gosta de pedrinha, né? Como E o- gosta. O Lucas adora, ele vai fazer um aninho, ele fica lá pegando as pedrinhas e brincando. Ele não pode ver uma pedrinha nos vasos que ele já quer pegar tudo. Então eu falo, ó, não dá pra levar o brinquedo. Vamos levar uma pedrinha pra lembrar? Gente, façam coleções de pedrinhas. É maravilhoso. E aí você vai criando a alternativa, né? A pedrinha foi aquilo que você criou como uma forma até dele fazer essa transição. Porque acho que entra um pouco isso, eu levo um pouco daquilo que estava bom comigo, né? Porque é um pouco o que o objeto transicional faz. A criança leva um ursinho, leva uma coisa, então vai fazendo ali uma transição. E até interessante, né? Não sei se ele fala muito não também. Eu ia falar agora, o tempo todo. Eu gravei um vídeo, eu não postei, mas é assim: Benjamin, você quer passear? Não. Você quer ficar em casa? Não. Você quer comer? Não. Você quer água? Não. Você quer ficar no colo da mamãe? Não. Você quer ficar sentado sozinho? Não. Então, tudo era não. Entende? Sim, parece não, é a palavra que eles mais falam, mais sabem falar. E acho que, e penso que é assim, pra gente, enquanto mãe, enquanto cuidadora, enquanto mãe, é difícil, é desgastante. Mas por outro lado, é porque eles estão crescendo, eles estão tomando consciência, embora muito incipiente, de que tem um eu ali, né? E é uma forma de demarcar, né? O não é uma forma deles também porem um limite, que a gente também fala pra eles. Então é uma forma deles irem se apropriando de si, né? Eu sei que é muito rudimentar, uma criança ela não tem uma série de recursos ainda, mas o falar não é dizer assim, não gosto, né? Aqui sou eu, né? Isso aqui é pra mim, não é pra mim. Acho que é deles ouvirem tanto não durante ali a fase que já tá crescendo, né? Não, aí não pode que você cai. Não, aí não pega isso que não pode. Ai, é. Acho que é tanto não que eles ouvem desde pequenininho que não pode. E aí fica na cabecinha. Uma outra estratégia é falar o que pode. Para com esse negócio de não. O Benjamin tá no carro, eu quero água. Não tenho água no carro. E aí eu sei que vai dar um surto, né, no carro. Aí eu falo, você vai beber água já, assim que chegar em casa. Não vou falar, ai, mamãe não tem água. Gente, essa estratégia é maravilhosa. Eu tô afirmando a necessidade dele, validando a necessidade dele e dizendo que eu já vou atender. E isso, ótimo você ter lembrado que muitas vezes a gente fala assim, para de chorar, ou, pegando aí o seu gancho, como a coisa da birra, né? Assim, como se birra fosse uma malcriação. Na verdade, então não, vamos validar. Por exemplo, ele tá irritado porque quer água, vamos pegar o gancho. Então, eu vou validar que realmente sentir sede é ruim, a gente sabe disso. Uhum. Mas vamos falar, não, daqui a pouco você vai beber água. Eu sei que você tá com sede, mas já a gente vai chegar e vai tomar água. E aí você vai validando, porque também validar o que a criança sente é importante, porque nós, enquanto adultos, fomos treinados, assim, socialmente falando, a não validar nosso sentimento. E a criança, e é importante, um exercício de fazer é validar o que a criança está sentindo, não ignorar, não menosprezar. É aquela expressão, o choro é livre, a gente precisa tanto ter ela tão claro, né? Tanto para as crianças quanto para a gente, sobretudo nessa fase. O choro precisa ser livre. Quando ele vier, a gente precisa deixar ele soltar. Até a gente chora, né? A gente faz birra. A gente faz birra também de vez em quando. Você bufa. Ai, muito. Você grita. Não, gritar não. Você bate porta. Também não, Você sai sabia? pisando duro? Já. Pisando duro, sim. Então temos birras adultas aqui. Tem birra de adulta. todos. Quem não faz birra adulta, né? De vez em quando. Bom, infelizmente nós vamos ter que encerrar. O assunto está muito bacana. Daria pra gente ficar aqui, acho que até o final do programa, conversando sobre, né, essas crianças de 2 anos e também de outros 2 anos. Mamãe sincera, um beijo. Muito obrigada por hoje. Roberta Grangel, que é psicóloga materno-infantil, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco, a convite da Bruna, né? Espero que você volte mais vezes, porque tem muito assunto pra gente conversar. Uma ótima semana pra vocês duas e a gente volta a se encontrar quarta-feira que vem. Muito obrigada e estou à disposição. Espero voltar em breve. Obrigada, deixa as crianças chorar, acolhe o choro e encare como os incríveis 2 anos. E vamos para o intervalo, 10h24.